Olá, pessoal. Eu sou o professor Samuel e eu vou ser o professor especialista dessa disciplina de sintaxe do português. Então, hoje vamos começar com a nossa primeira aula, né, que é do módulo 1, Introdução à Teoria Linguística da Sintaxe, e da unidade 1, que é a História do Desenvolvimento da Sintaxe. Nessa unidade 1, nós vamos ver um pouco como que a sintaxe foi desenvolvendo e como que o estudo sobre a sintaxe foi desenvolvendo dentro da história dos estudos da linguagem, tanto de forma geral nos estudos da linguagem, como um pouco relacionado também à história da língua portuguesa, como que os estudos da sintaxe foram sendo desenvolvidos especificamente sobre a língua portuguesa. Então, vamos ver um pouco então dessa história, como que se deu essa história do desenvolvimento da sintaxe no estudo da linguagem de forma geral, né? Então, um dos primeiros registros que se tem desse estudo da sintaxe vai ser lá sobre a sintaxe greco-latina, né? Então, talvez um dos primeiros estudos estejam lá no Aristóteles, né? Lá no livro Sofista, Diálogo de Platão, melhor dizendo, de Platão, lá no quinto século, né? Antes da Era Comum, que é o mesmo lá do que dizer antes de Cristo, né? Então, esse é um dos primeiros textos que se tem, que se fala, então, aí sobre essa origem da sintaxe e tal, onde nós temos ali, nesses diálogos do Platão, do sofista, esse diálogo entre o matemático Teeteto e o estrangeiro, né? Lá, o estrangeiro, que é um dos que dialoga com o matemático lá, ele vai propor uma questão aí, quando ele diz que tem uma relação ali entre qual que seria o discurso verdadeiro, qual que seria o discurso falso, e ele já propõe ali, nesse primeiro diálogo, a ideia de proposições predicativas, né? O que vem ser essa ideia das proposições predicativas? É uma dada relação entre um nome, que já para nossa gramática mais atual, nós chamamos aí de substantivo, ou não só o substantivo, mas o substantivo, o pronome, tudo que é relacionado ao nome. E um verbo, né? Então, uma ação e um dado nome que é ou digamos assim, o sujeito dessa ação ou aquele que sofre a ação. Então, já havia ali, nesses primeiros momentos dos estudos sintáticos, essa relação entre um nome e uma dada ação ou uma afirmação a respeito desse nome ou alguma coisa em relação a esse nome. Já lá no gramático Prisciano de Cesareia, já aí no sexto século, né, da Era Comum, já depois de Cristo, a fonte mais abrangente e representativa do estudo da sintaxe na antiguidade greco-latina, né? Quando a gente se fala antiguidade greco-latina, nós estamos falando aí, então, nesse período que essas duas línguas são as duas grandes línguas da época, né, que é o grego e o latim. Então, geralmente, essa sintaxe aí, ou esses estudos da linguagem, estão voltados para essas duas línguas, o grego e o latim. E nesse texto, então, chamado de Priscianus Minor, né, ele já fala algumas questões e traz alguns fundamentos sobre a sintaxe, e ele já traz um primeiro conceito de sintaxe, né, quando ele fala aí que a sintaxe, então, seria o arranjo harmonioso dotado de sentido completo, né? Esse arranjo harmonioso da oração, da frase, né? Dotado de um sentido completo. Então, a sintaxe seria justamente o ramo dos estudos da linguagem que estudaria esse arranjo, que veria como que se dá esse arranjo harmonioso aí da frase ou da oração, melhor dizendo, né? Que já nos estudos mais recentes, né? O objeto da sintaxe seria a oração, o conceito de oração. Já nesses mais antigos ainda se usa o termo frase. E uma das questões que vai surgir também, já aí no Prisciano, é o desenvolvimento da ideia de completude oracional, né, proporcionado pelas reflexões de Priscianos, que teria originado aí as noções de intransitividade, ação completa verbal, né, em si mesma, e transitividade, ação verbal que para se completar precisa transitar até outro elemento. Esses termos, né, transitividade e intransitividade são termos que até hoje utilizamos no estudo da sintaxe. Então, existem as orações transitivas e as orações intransitivas, né? As orações intransitivas é aquelas que já têm
um sentido completo, já tem uma ação verbal completa, então aquela oração não precisa de mais um complemento. Então, por exemplo, geralmente é uma oração que não precisa de um objeto direto, um objeto indireto, e a oração transitiva é aquela que vai precisar de um complemento, né, para aquele verbo. Então, ela vai ter um objeto indireto. Isso é básico nos nossos estudos da sintaxe, e já tinha essa ideia, já tinha essa discussão lá no Prisciano, lá no sexto século depois de Cristo. Alguns séculos mais tarde, aí, né, a sintaxe vai ganhar alguns novos estudos de um grupo ali chamado de especulativos ou modistas, né, ali entre o ano 1270 e 1330 depois de Cristo. A base da teoria modista é a correspondência especular entre mundo, intelecto e linguagem, sendo a lógica aristotélica, né, fundamento adequado a esses ensinos. Então, eles vão aplicar a lógica aristotélica, que eles vão herdar lá da filosofia grega, e vão pensar numa lógica de que a nossa racionalidade, essa racionalidade expressa por meio da linguagem, ela consegue explicar esse mundo, né? Então, essa lógica, então, a linguagem é essa ferramenta que explica o mundo, que explica os fenômenos da natureza de forma geral, que explica o mundo à nossa volta, que explica todas as questões referentes ao mundo. Então, essa linguagem ela vai ter que ser, digamos assim, racional, né? Porque ela vai precisar ter essa referência, ser essa referência de explicação do mundo. E uma das questões que os modistas ou os especulativos trazem, né, vai ser que eles vão ir além dessa relação entre sujeito e verbo-objeto, que estava lá nos primeiros estudos, a ideia das proposições predicativas, né, como eu falei. Eles vão falar aí das relações sintáticas com base nas ideias de dependente e na ideia de terminante. Então, dependente, né, seria um termo que deve ou pode exigir a presença do outro, e terminante, termo que satisfaz tal exigência. Então, nós temos, né, já essa discussão lá no início nos modistas e que está presente nas gramáticas, quando se fala em termos de sintaxe, hoje também. Então, quando você tem os termos que se utilizam hoje na gramática, como o termo determinante, um dado determinante, por exemplo, o determinante, ele é um termo que acrescenta um conteúdo, acrescenta alguma ideia a já um enunciado, digamos assim. Então, e esse determinante está relacionado com esses termos, né? Ele pode ser tanto dependente quanto terminante, né? Quer dizer, melhor dizendo, ele é o termo terminante, né? Que complementa a ideia que está presente no outro termo, que seria o núcleo oracional, né? Então, você tem um termo dependente, seria esse núcleo oracional, você tem esse outro termo, que é o terminante, que é aquele que acrescenta alguma coisa, que traz alguma mensagem em relação a outro termo que ainda não tem, digamos assim, o seu conteúdo completo. Então, ele precisa de algo que lhe acrescente. Então, os modistas já discutiam essas questões, né? Que são questões teóricas, digamos assim, mas que são bastante aplicáveis no estudo da sintaxe e se utiliza até hoje, né? E depois já entrando na questão das gramáticas de língua portuguesa e dos estudos sintáticos voltados especificamente para a língua portuguesa, nós temos aí a principal influência, né, a grande gramática que trouxe grandes avanços é a chamada gramática de Porto Royal, nós vamos ver um pouco mais na frente, mas um pouco antes disso já tinha alguns estudos ali iniciais, né, que não trazem grandes novidades assim em relação lá aos estudos dos gregos e tal, dos latinos, como nós já vimos, mas é um estudo inicial voltado para a língua portuguesa, por isso é importante nós termos a ideia desses estudos, né? Então, por exemplo, tem essa gramática da língua portuguesa que foi publicada em 1540, né, pelo historiador João de Barros, né? Isso, essas gramáticas, essas primeiras aqui, gramáticas de língua portuguesa, lembrando que era o português de Portugal, né? Você ainda não tinha
o português do Brasil, digamos assim, bem definido ainda. Então, 1540 só havia 40 anos aqui do descobrimento do Brasil, então praticamente aqui no Brasil também o que se falava era o português de Portugal e inúmeras línguas indígenas, né, como nós sabemos. Então, nesse texto aqui, a última das 4 partes aí do texto, né, é dedicada justamente à sintaxe ou construção, né? Então, já aí nós temos já uma primeira definição de sintaxe, com essa ideia de construção, né? A sintaxe seria justamente aquilo que estuda a construção das frases ou a construção das orações, né? Quais são as regras para a construção aí de uma oração bem feita, de uma frase bem feita, né? E aí ele já traz essa definição aí, né? A sintaxe é compreendida como conveniência entre as partes do discurso, né? Justamente essa relação entre as partes aí que constroem o discurso, né? Ou que constrói a oração propriamente dita, né? Entretanto, as questões sintáticas propriamente ditas ficam restritas ao campo normativo da concordância e do regimento, regência, ou das figuras, né? Ou barbarismos, né? Ou seja, então, nesse primeiro momento aí dessa gramática de língua portuguesa, ela trazia bastante a noção de norma. Então, o que era correto e o que não era correto nas construções da frase da língua portuguesa, né? Então, por exemplo, o que eles chamam de barbarismos seriam os erros, né? Seriam aqueles que fogem da construção padrão das orações e das frases da língua portuguesa, né? Então, já nessa gramática se fala, por exemplo, do conceito de variação como constitutivo da língua. Então, a língua teria as suas variações, né? Mas a língua correta, a língua boa, né? E bela, digamos assim, seria essa língua falada pelos homens cultos da época, né? Então, é uma gramática que a gente chama de gramática belitrista, né? Ou seja, ela é voltada para, por exemplo, os usos literários e tal. Então, essa língua portuguesa, da literatura portuguesa, por exemplo, seria o padrão. Então, tudo aquilo que foge a esse padrão seria considerado aí um barbarismo, uma variação não muito correta, digamos assim. Então, nesse primeiro momento, se tinha uma ideia realmente de sintaxe bem normativa, né? O que é um pouco diferente dos estudos de hoje, né? Que nós vamos ver um pouco mais na frente. Em línguas gerais, né, até o século XVIII, aí, né, a teoria sintática sempre ocupou pouco espaço nas gramáticas do português, né? Isso quando se compara aos outros ramos aí da gramática, né, ou da linguística, digamos assim, no ramo dos sons, né, que seria a fonética, e no ramo da formação das palavras, né, que é a morfologia. Então, nessas gramáticas se dava muito mais ênfase a fonética e a morfologia do que a sintaxe, né? Então, a sintaxe o espaço era menor, né? Não se tinha tantas discussões em relação à sintaxe assim, né? Então, continuando aí, a grande mudança, né, como eu falei, em relação aos estudos gramaticais de forma geral, é com a publicação da gramática de Porto Real, né? Ela é chamada, aí, o nome completo, Gramática Geral e Razoada de Porto Royal, ou também conhecida aí como gramática racionalista ou filosófica, que foi escrita por 2 monges franceses, né? Então, ela é uma gramática filosófica, né? Então, ela não é sobre uma língua específica, mas ela fala sobre como analisar as línguas e como as línguas funcionavam, né? Então, é uma gramática francesa, mas ela vai acabar sendo fundamento e base, digamos assim, para várias outras gramáticas de várias outras línguas da Europa. Então, ela vai ser uma referência para as gramáticas que vão sendo publicadas sobre as línguas europeias, né? E também, obviamente, para a língua portuguesa, que também é uma língua europeia. Então, lá na gramática de Porto Royal, né, ela parte da ideia de que existe uma articulação de base lógica entre a linguagem e o pensamento, sendo o pensamento, né, constituído a partir de 3 operações. Então, a concepção, o conceito, né, aquele quando você formula um conceito sobre alguma coisa no mundo, o julgamento, que é a afirmação daquilo que uma coisa digamos assim, a descrição do conceito propriamente, e o raciocínio, né, que é o uso de 2 julgamentos para chegar a outro. Então,
seriam essas três divisões de como funciona aqui, digamos assim, as operações do nosso pensamento, segundo lá a teoria da gramática de Porto Royal. E nessa questão, então, a gramática, né, ela vai entrar, então, nesse nível dos julgamentos, né? Então, a gramática seria um conjunto de processos universais e mentais, o que então vai justificar esse nome da gramática aí como geral e razoada, né? E a sintaxe, né, estaria fundamentada justamente na análise da operação de julgamento, ou seja, o campo da oração ou a estrutura proposicional que representa um pensamento. Então, é a partir da construção sintática, né, pensando na sintaxe como construção, que se formulam os julgamentos a respeito de uma coisa, ou que se formulam os juízos a respeito de alguma coisa. Então, a gramática vai ter essa função, digamos assim, primordial de estabelecer esses julgamentos, de fazer os julgamentos a respeito de uma coisa. Se um dado julgamento de quer dizer, um dado conceito de um dado objeto é verdadeiro ou falso, por exemplo, é a partir da sintaxe que você vai estudar isso, né? Então, nessa gramática de Porto Real, a sintaxe já vai ter algum destaque, né? Porque ela tem a ver com essa questão dos julgamentos. Na análise desse objeto, né, que é desenvolvida aí na gramática geral razoada, ou gramática de Porto Real, ele fala aí, né, de dois níveis de linguagem. Então, o nível da sintaxe propriamente dito, que é o nível profundo, lógico, universal e inato, e o nível da construção, isto é, o nível externo particular. Isso dá para entender, por exemplo, a partir desses dois exemplos aí, né? Então, você tem, por exemplo, as estruturas proposicionais diferentes, como eu fui ao cinema e ao cinema eu fui, teriam construções diferentes, mas sintaxe idênticas. Ou seja, o que seria isso, né? As ideias dessa construção, dessas duas construções, eu fui ao cinema ou ao cinema eu fui, são a mesma ideia. Então, você tem um sujeito que pratica uma dada ação e essa ação se refere a alguma coisa, ela tem um objetivo, essa ação se complementa em relação a alguma coisa, que é esse movimento de ir a determinado lugar. Então, essa ideia está presente nas duas frases. Eu fui ao cinema e ao cinema eu fui. Então, essa estrutura lógica seria o nível da sintaxe, né? Essa ideia de um sujeito que pratica uma ação e essa ação culmina em algo, né? Culmina em algo. Então, essa ideia central está presente nas duas frases. Então, essa lógica das duas frases é o nível sintático. Já o nível da construção é o da formulação dessa ideia. Então, essa ideia geral, ela pode ser formulada de maneiras diferentes. Então, ela pode ser formulada dessas duas maneiras, por exemplo, aí, né? Eu fui ao cinema ou ao cinema eu fui. Então, são duas maneiras diferentes ou duas formulações diferentes para transmitir a mesma ideia. Então, lá na gramática de Porto Real, eles fazem essa diferença entre a lógica da ideia em si e a formulação da ideia, né? Essa lógica da ideia ele chama de sintaxe, e essa formulação da ideia, ou as variações dessas formulações da ideia, eles vão chamar lá de construção, né? Apesar de que o conceito moderno hoje de sintaxe é justamente a ideia de construção, né? A sintaxe seria um estudo de como se constrói as orações, quais são as regras de construção das orações. Então, continuando aqui, agora entrando na questão do português brasileiro, digamos assim, né? Então, você tem, no primeiro momento, essas primeiras gramáticas, né, são de origem europeia, produzida por portugueses, né? Por estudantes da linguagem lá de Portugal, né? Depois nós temos um primeiro momento aí de alguns gramáticos já brasileiros que vão estudar esse português brasileiro, né? Então, em aspectos sintáticos próprios da fala brasileira, só passaram a ser notados nas gramáticas de língua portuguesa, quando essas também vieram a ser elaboradas por autores brasileiros, né? Sobretudo a partir das últimas décadas do século XIX. Então, é um estudo bem recente, né? Já no final do século XIX, já quase entrando aí no século XX, né? Então, nesse português brasileiro, já havia algumas diferenças que esses gramáticos perceberam
já havia algumas diferenças em relação ao português de Portugal, né? Como as sentenças interrogativas em ordem direta, o uso do verbo ter pelo verbo haver, a duplicação do não, a próclise em início de oração, os pronomes ele e lhe em função de objeto direto, a construção para mim mais infinitivo verbal, o uso da preposição em por, a, entre outros. Então, são algumas variações, né, do português brasileiro em relação ao português de Portugal, né? Isso aí, obviamente, vai se dar, essa diferença, pela grande miscigenação cultural da sociedade brasileira, né? Então, e pela influência, então, de outras línguas. Então, aqui no Brasil, esse português vai estar sempre em contato com outras línguas, no primeiro momento, com as línguas indígenas, né, de origem indígenas, no segundo momento com línguas de origem africanas, e depois, num terceiro momento ainda, com as línguas de imigração, né, então, os italianos, alemães, japoneses, né, que vieram para o Brasil. Então, a língua brasileira, a língua portuguesa no Brasil vai estar em constante contato com outras línguas, né, com diversas línguas, e vai sofrer as influências dessas línguas. O que em Portugal você vai ter uma língua mais protegida, digamos assim, protegida entre aspas, desses contatos externos com outras línguas. Então, ela vai se manter, digamos assim, mais resistente a essas influências de outras línguas. Aqui no Brasil, não, né? Esse contato constante com outras línguas vai trazer algumas modificações na base, na estrutura da língua portuguesa. Só algum exemplo aqui, né? Ribeiro, lá em 1881, um desses primeiros gramáticos, uma dessas primeiras gramáticas produzidas por autores brasileiros, né? Ele vai dizer aí, ó, vai se estabelecendo o uso de construir as sentenças interrogativas em ordem direta, deixando-se o seu sentido de pergunta a cargo somente da inflexão da voz. Ele dá o exemplo aí, tu queres vir almoçar comigo? Ele vai mostrar que, por exemplo, na língua portuguesa brasileira, digamos assim, né, você não consegue, por causa dessa ordem direta, ou seja, que é a mesma ordem das frases afirmativas, por exemplo. Então, você não sabe se é pergunta ou se não é, ou se é uma afirmação a partir da escrita, por exemplo, né? Então, a diferença de uma frase afirmativa e de uma frase interrogativa no português brasileiro vai depender só da entonação da voz, né? Então, só na fala que você tem essa distinção, essa diferença. O Ribeiro fala, por exemplo, que essa era uma marca do português brasileiro, né? Uma das marcas do português brasileiro. Então, por essa época, até o início do século XX, também surgiram as conhecidas polêmicas entre separatistas e legitimistas, né, acerca da língua dos brasileiros. Então, foi um momento ali, no início do século XX, em que os gramáticos se dividiam, digamos assim, em duas ideias básicas. Então, os separatistas, né, propunham a ideia de que havia uma distinção clara entre a língua portuguesa do Brasil e a língua portuguesa de Portugal. Então, até em alguns momentos defenderam a ideia de que a nossa língua deveria chamar língua brasileira e não língua portuguesa. Então, seriam línguas diferentes. Esse era o conceito dos separatistas, que queriam então separar uma língua brasileira da língua portuguesa. E esses legitimistas, ao contrário, né, o pessoal que defendiam que deveria, na verdade, era se proteger ao máximo a língua portuguesa desses neologismos, dessas interferências de outras línguas e construirmos aqui um português, uma língua portuguesa nacional aqui no Brasil que fosse o mais próxima possível, digamos assim, do português de Portugal. Né? Então, tinha essas duas linhas ali que foram a primeira grande polêmica entre os gramáticos dessa questão, né? E a gente que sabe que acabou o que prevaleceu, digamos assim, nessa polêmica foi de que realmente não havia duas línguas, né, diferentes. O português do Brasil continua sendo língua portuguesa, mas obviamente que ela tem bastante ou mais outras influências externas, né? Então é uma língua com, digamos assim, ela não é uma outra língua, mas ela é uma variação, né? Ela é uma variação, não uma outra língua. Então ela tem diferenças em todos os aspectos aí, no aspecto lexical, morfológico, sintático, fonético, então tem diferenças, mas ainda continua sendo a língua portuguesa. Então não dá para se falar
e um surgimento de uma outra língua, a língua brasileira, alguma coisa assim. A nossa língua ainda é a língua portuguesa. E depois, né, um segundo momento que dos estudos sintáticos e dos estudos gramaticais sobre a língua portuguesa do Brasil é que vai se começar a surgir a influência dos estudos linguísticos ou dos estudos mais científicos, digamos assim, né? Então, não tem esse movimento aí dessa lógica de gramáticas mais filosóficas, né, no primeiro momento, e depois vai se passar para esse outro segundo momento aí de gramáticas de linhas mais científicas, né, as gramáticas mais científicas, que vão ser, que vão começar a vão pegar alguns conceitos, algumas teorias da linguística, né, desse ramo da ciência chamado linguística, e vai abandonar mais aquela relação mais antiga aí entre, digamos assim, estudos da linguagem e filosofia que havia, como é o exemplo da gramática de Porto Royal, né, que é uma gramática de linha mais filosófica, né. Então, algumas teorias aí, por exemplo, né, vão contribuir para esse avanço da sintaxe a partir dessas teorias mais científicas, né. Então, vai se pensar, por exemplo, a partir de Júlio Ribeiro aí, uma das gramáticas de cunho mais científicas, né, do português brasileiro, onde você vai começar a discutir a questão da concordância, da regência e das particularidades sintáticas da língua portuguesa, né? Ou seja, da língua portuguesa brasileira, digamos assim. Então, são gramáticas mais descritivas, ou seja, que falam ou que apresentam quais são essas particularidades da língua portuguesa, como que a língua portuguesa ocorre de fato no seu uso, no dia a dia. Então, não está preocupado com essas questões tanto teóricas, do funcionar, relação, linguagem, pensamento, mas estão interessadas em descrever o funcionamento da língua, como que ela funciona, como que é de fato a construção das frases, das orações da língua portuguesa brasileira, né? Como que o verbo concorda com o objeto, como que o sujeito se relaciona ali, os elementos do sujeito se relacionam e como que o sujeito se relaciona com o predicado. Então, essas gramáticas de cunho mais científicas, né, elas são gramáticas descritivas, que descrevem o funcionamento da linguagem. Então, continuando aí, né, e já no final da década de 1940, né, os estudos, não só sintáticos, mas os estudos gramaticais de forma geral, vão ir por outro caminho, né, que já é um estudo crítico que vai criticar, digamos assim, o estudo tradicional da gramática, né? Então, vai surgir aí essa primeira gramática aí do Gladstone, né? Chaves de Mello, por exemplo, que era um professor da Universidade Federal Fluminense, né? Que vai falar aí sobre vícios do nosso ensino gramatical e como se deve estudar a língua, né? Em que ele vai justamente criticar o ensino tradicional da gramática, que é o quê? Era um ensino em que se trabalhava muito a ideia da metalinguagem, ou seja, das categorias, e explicar as categorias, né, de como encaixar o que é substantivo, o que é artigo, o que é verbo, o que é, né, essas categorias gramaticais. Então, era um estudo mais voltado para essas nomenclaturas e fazer a análise do texto para encaixar nessas categorias. Então, vai haver uma crítica sobre isso, em que vai se priorizar, digamos assim, um outro estudo gramatical voltado para o uso real da língua, né? Como que se usa a língua no dia a dia e quais as melhores maneiras, digamos assim, de produzir uma linguagem mais adequada ao contexto, mais adequada ao uso. Então, vai ter um novo rumo aí nos estudos sintáticos, né? Então, vários autores, né? Tem vários autores aí que já começa a ter uma outra perspectiva sobre o estudo gramatical, o estudo sintático, né? Observando aí algumas teorias da linguística. No primeiro momento, você tem como teoria linguística principal o estruturalismo linguístico, né? Então, nós vamos ter essas primeiras publicações aí do José Rebouças Macambira e também do Leodegar, né, de Azevedo Filho, né, que são gramáticas a partir da linha estruturalista, que também vão pensar numa descrição, digamos assim, do funcionamento
da linguagem no seu uso cotidiano, né? Então, vai se abandonar, digamos assim, aquela ideia de que a língua boa, né, a boa língua portuguesa, seria aquela língua dos literatos, né, dos escritores clássicos e tal, e vai se voltar para a descrição da língua do cotidiano, da língua que é usada no dia a dia. Então, assim, nesse âmbito, né, foram tantos estudos linguísticos e os textos de caráter de divulgação científica, os artigos científicos aí, publicados a partir da década de 40, né, então eles vão apontar contradições e insuficiências conceituais e metodológicas da gramática greco-latina, né, que hoje em dia a crítica à análise sintática tradicional chega a ser praticamente consenso entre linguísticas, ou seja, essa ideia de que do ensino da gramática tradicional voltada para a língua da literatura, que a língua da literatura seria a língua mais correta, e um ensino gramatical em que tinha como base essa dicotomia entre erro e acerto. Isso é errado, essa é uma construção errada, esta é uma construção certa. Não se trabalha com essa lógica. Então, não se trabalha com essa lógica mais de, digamos assim, não que não se trabalhe, né? Mas em vez desses conceitos de erro e acerto, se trabalha bastante com o conceito de adequado e inadequado, né? Então, uma dada construção pode ser inadequada em um dado contexto de uso da língua, mas às vezes é adequado em outro contexto de uso. Então, pensar numa gramática voltada para uso seria essa lógica, né, de propiciar ao estudante da gramática, ao estudante da sintaxe, que ele consiga transitar entre vários contextos de fala, produzindo, né, conteúdos, produzindo frases, enunciados adequados àquele contexto, seja em contextos mais formais, então que vai se utilizar de uma estrutura, de uma construção sintática mais próxima àquela da gramática normativa, da gramática clássica, mas que em outros contextos ele vai utilizar, vai fazer uso de outras construções sintáticas, de outras construções oracionais, por aí em diante. Então, esse novo ensino de gramática, digamos assim, e de construção sintática, está mais amparado nesse conceito de adequado e inadequado, sempre levando em conta o contexto de uso da língua, né? Sempre levando em conta essa ideia de contexto. Então, é uma maneira diferente, né, de perceber essas questões. Anteriormente, se pensava muito nessa ideia de um padrão a ser atingido. E agora não se pensa muito nessa lógica de um padrão a ser atingido, e esse padrão da língua, da literatura, por exemplo, né? Então, aí tem vários exemplos, né? Várias gramáticas que foram sendo publicadas, né? O Rao, lá em 1983, o Geraldi, né? Vanderlei Geraldi, professor Vanderlei Geraldi, na gramática dele de 1984, Luft, 95, Bach, Franch, 2006, Travaglia, 2008, Pocente, 96, Perino, 97, Banho, 1999. Então, são vários linguísticas e várias gramáticas que vão sendo publicadas já nessa nova perspectiva, mudando um pouco esse conceito aí de gramática normativa, de certo e de errado, e já pensando nessa lógica do contexto de uso da língua e de se ela é ou não adequada a tal ou tal contexto. Então, já é uma nova perspectiva ao ensino de gramática e ao ensino da sintaxe, né? Então, há que se considerar o porquê dessa mudança, né? Porque a partir das teorias linguísticas, né, que fundamentaram alguns estudos, né, começou, digamos assim, a descrever a língua nesses vários contextos de uso, né? Então, já existe vários estudos que têm demonstrado como que a língua é sempre pertinente, independente de qual seja a sua variedade, se é uma variedade culta, se é uma variedade popular ou não, que a língua é sempre pertinente àquele contexto de produção dela. Então, a partir desses estudos, digamos assim, que já comprovaram isso, é que se passa a pensar na gramática ou no estudo sintático a partir dessa nova perspectiva, a partir da lógica de adequação a um determinado contexto. Porque o que se comprovou, digamos assim, nos estudos linguísticos foi que toda língua e toda variedade de língua é sempre pertinente ao seu contexto, né? Então, quando se fala que uma língua está errada,
Na verdade, ela está sendo produzida num contexto que não é o adequado ao contexto de produção dela, porque no contexto original de produção de uma determinada variedade linguística, ela é sempre pertinente, ela sempre produz comunicação, ela sempre produz o senso de pertencer àquela comunidade linguística e por aí em diante. Né? Então, por exemplo, entre os membros de uma dada comunidade linguística, aquela fala local ali, ela é sempre adequada, ela sempre é correta. Quando se fala que aquela fala é errada, é sempre essa afirmação de que essa fala é errada é sempre de alguém de fora dessa comunidade, mas de dentro dessa comunidade, essa fala é sempre pertinente, é sempre adequada. Então, como referência, né, usei esse texto e a sintaxe no Brasil, notas historiográficas e eixos temáticos de investigação, né, do Francisco Eduardo Vieira. Né? Então, espero que vocês tenham aprendido. Essa é apenas uma introdução aí aos estudos sintáticos, tanto da ordem geral dos estudos da linguagem, quanto dos estudos sintáticos voltados para a língua portuguesa, tanto a língua portuguesa de Portugal, né, como a língua portuguesa falada no Brasil. Então, é isso, pessoal, e nos vemos, então, na nossa próxima aula. Até mais.